Por isso Santa Edviges seria sempre invocada como aquela que ajuda os endividados. Santa Edviges nasceu em 1174, e como era o costume da época, ela foi educada num mosteiro, onde ela adquiriu grandes conhecimentos das Sagradas Escrituras. E quando ela tinha 12 anos, ela foi casada com Henrique, duque da Silésia. Silésia é uma região que hoje fica na República Tcheca. Ali na região da Tchequia, na fronteira com a Polônia. Tanto que o seu marido, Henrique, iria se depois, além de duque da Silésia, ser também duque da Alta Polônia, se não me engano. E ela se casou aos 12 anos, engravidou aos 13, e desde a primeira gravidez, ela convencionou com o duque, seu marido, que até o parto eles guardariam a absoluta continência. Isso, inclusive, ela faria nas outras 6 gravidezes, ela teria 6 filhos. E eles também, o marido dela era muito piedoso também, e eles eles viviam a continência conjugal, não apenas nos períodos de gravidez, mas também durante o advento, na quaresma e nos dias santos. Outra coisa, depois eles terem tido 6 filhos, eles fizeram um voto de continência perpétua. E viveram 30 anos, inclusive com a aprovação do bispo, enfim. Eles viveram 30 anos na mais absoluta continência. E Santa Edviges, ela praticava de tal forma a abstinência, agora já falamos de outro tipo de abstinência, ela ficou 40 anos sem comer carne. Apesar dos pedidos e das censuras do bispo de Bamberg, seu irmão. Ela só comeu carne quando certa vez estava doente, e o legado da Santa Sé na Polônia, bispo de Módena, a obrigou, em nome da obediência, a comer carne. E o que ela comia? Bom, ela costumava se alimentar nos domingos, terças e quintas com peixes e laticínios. Nas segundas e nos sábados ela comia legumes secos. E nas sextas e terças ela passava a pão e água. E ela suprimiu das suas vestes não só aquilo que era adorno ou requinte, mas até quase que o essencial. Ela usou a vida inteira uma túnica com uma capa, e não obstante o frio polonês, ela andava o tempo inteiro descalça e carregava sempre consigo um cilício de crina e se disciplinava até o sangue. As suas orações eram longas, fervorosas, contínuas, tanto que muitas vezes as suas camareiras, quando iam despertá-la de manhã, a encontravam ainda de joelhos rezando desde a noite anterior. Ela costumava assistir várias missas por dia e incentivou as fundações de casas religiosas. O mais importante que ela fundou foi o mosteiro de Trebnitz, na Silésia. Ela fundou em 1203 e frequentemente ela se recolhia nesse mosteiro, passava alguns dias lá, ainda em vida do duque, seu marido, dormia com as religiosas, e depois de enviuvá-la, ela se instalou lá. Não como religiosa, ela não chegou a professar, ela se instalou junto do mosteiro. Isso era comum quando as grandes damas da nobreza, elas queriam ser religiosas, mas não queriam perder seus rendimentos para, assim, continuar ajudando os pobres. O que elas faziam? Elas viviam junto do mosteiro, mas não professavam, porque uma monja, obviamente, não pode ter rendimentos. Então, o que ela faz? Ela vive junto do mosteiro, vive como as monjas, mas não professa. De modo que ela continua com seus rendimentos e continua socorrendo os pobres. E, bom, e assim foi isso que ela fez. E o seu coração caridosíssimo a levava a servir pessoalmente os seus criados quando eles se encontravam doentes. Quando ela andava pelas ruas, os pobres a seguiam, porque encontravam nela uma mãe protetora, e ela tinha imenso cuidado com as mulheres e com as crianças abandonadas. As viúvas, ela
ela encaminhava para os conventos e dava criava condições para que as crianças órfãs pudessem aprender um ofício. E uma coisa que se tornou bastante referencial na vida dela é que, para a posteridade pelo menos, certa vez ela visitou uma prisão e descobriu que ali estavam presos não apenas malfeitores, mas pessoas que haviam sido encarceradas por causa de dívida. E aquilo a afligiu de tal ponto e ela saldou a dívida de uma quantidade imensa de presos para devolver eles a liberdade e conseguir um emprego para eles. Por isso o Santa Edviges seria sempre invocada como aquela que ajuda os endividados. E, assim, ao longo da sua vida, da sua longa vida, ela operou muitos milagres, tinha o dom da profecia, tendo inclusive previsto a proximidade da sua morte, que aconteceu em 15 de outubro de 1243. Ela tinha 69 anos. E ela foi canonizada apenas 24 anos depois pelo Papa Clemente IV. Bom, é impressionante como os caminhos da santidade se encontram, porque, vejam, voltando aqui, Santa Isabel da Hungria teve uma tia por parte de mãe, que foi santa, e uma prima por parte de pai, que foi santa também, Santa Inês de Praga. Só que Santa Inês de Praga foi criada por quem? Por Santa Edviges. Por quê? Bom, Santa Inês de Praga, ou Santa Inês da Boêmia, ela era filha de Ottokar I, rei da Boêmia, e de Constança da Hungria, e quando ela tinha 3 anos, ela ficou noiva de Henrique, filho de Santa Edviges. Então, ela foi enviada para a Silésia para ser educada na casa, na familiaridade do seu futuro marido. Por isso ela foi criada por Santa Edviges no mosteiro que Santa Edviges fundou, que foi o mosteiro de Trebnitz. Mas como logo depois o dito Henrique, o prometido de Santa Inês, morreu, ela foi prometida a outro, ninguém menos do que o imperador, do que o filho do imperador Frederico II, Conrado IV, da Alemanha, mas ela... e aí ela foi enviada para Viena para ter uma formação adequada, para ser esposa do futuro rei, do rei da Alemanha. Ela foi enviada a Viena, só que a alma de Inês ela já havia sido conquistada por outro esposo. E o seu grande desejo, o desejo ardoroso do seu coração era ser franciscano. Só que queriam obrigá-la a casar. Queriam que ela se casasse de todo jeito com Conrado da Alemanha, e ela apelou para o Papa Gregório IX, pedindo que a protegesse na sua resolução de ser religiosa, e o Papa a protegeu, ficou do lado dela, da resolução dela, o noivado se desfez, ela voltou para a sua cidade natal, que era Praga, fundou em Praga, em 1232, o primeiro convento franciscano da Boêmia e anexou a esse convento, um hospital para os pobres, aos quais ela própria cuidava. E 2 anos depois, em 1234, ela fundou um mosteiro de Clarissas nas margens do rio Vltava. Inclusive, ela vivia e sobreviveram uma grande parte da correspondência entre ela e Santa Clara. Santa Clara acompanhava, obviamente, diretamente o que ela estava fazendo, a fundação de um mosteiro de Clarissas lá na Boêmia. Santa Clara a tinha em grande estima e enviou para esse convento que ela fundou 5 das suas freiras. Santa Clara mandou 5 freiras lá de Assis para lá. E a própria Inês entrou naquele mosteiro onde ela viveu por 40 anos, até morrer em 1282. Ela sempre foi venerada ao longo depois da sua morte, mas não havia sido formalmente canonizada até que o Papa Pio IX aprovou o seu culto em 1874. E Santa Isabel da Hungria teve não apenas uma prima e uma tia que foram santas, mas também 3 sobrinhas que foram santas, as filhas do seu irmão, o rei Bela IV da Hungria.
Kinga, Margarida e Yolanda. A mais velha, Santa Kinga, ou Santa Cunegundes, mas enfim, é geralmente chamada de Kinga, ela nasceu em 1224. Parece ter sido uma alma de eleição. Conta-se que, quando ela nasceu, ao invés de chorar, ela disse com clareza: salve, rainha dos céus, mãe do rei dos anjos. Ela teve uma educação esmerada, como era comum entre as grandes senhoras da nobreza daquele tempo, e foi casada com o duque Boleslau V da Polônia. Só que ambos viveram na continência. Ela foi de fato casada, mas e reinou, só que vivia na continência com o seu marido. E ela fundou em Sandek, na Polônia, um mosteiro de clarissas. Foi o primeiro mosteiro de clarissas na Polônia, e se tornou terciária franciscana. Quando o seu marido morreu, ofereceram para ela as rédeas do governo, mas ela recusou, não queria saber de nada daquilo, entrou no mosteiro em que havia fundado e viveu 13 anos servindo na cozinha, na enfermaria e varrendo o convento. Ela morreu como abadesa desse convento em 1292, aos 68 anos. O seu culto foi aprovado pelo Papa Alexandre VIII em 1690, e em 1714 a Sagrada Congregação dos Ritos fez de Santa Kinga padroeira da Polônia e da Lituânia. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.